Nós estamos dando continuidade ao nosso tema desse ano, que é Salmos e Canções para a Vida. Esse mês é o mês de... Nós estamos falando do livro dos Salmos e nós já dividimos. Por exemplo, a Aline cantou boas questões do Salmo 15 que nós vamos ler hoje e vamos refletir sobre ele. Você sabe que temos o cuidado de, quando planejamos assim o tema para o ano seguinte, isso que acontece, a gente gostaria que ficasse pronto em novembro, e normalmente Deus tem dado graça. Quando a gente monta todos os sermões do ano. Então, se você quiser saber o que nós vamos pregar daqui a 3, 4, 5 semanas, está lá. Esse é o nosso trabalho, de fazer com isso, com inteligência, com objetividade, deixando o Espírito muitas vezes guiar. Tem hora que ele fala assim, muda. A gente não tem problema nenhum de mudar, mas nós fazemos o nosso papel, os nossos estudos, e fazemos, o conselho faz isso, e eu trago e faço uma proposta. Então, Deus vai cuidando disso. Então, a Aline já cantou o Salmo 15, que nós vamos ler. Eu até vou falar com você de uma coisa que eu não falei semana passada. Estava com uma caneta da igreja, caneta do aniversário da igreja. Pegam para mim atrás, só estava no teatro. Essa aqui são a celebração de 10 anos. Nós fizemos uma caneta, tá? Com aquele símbolo aqui, e o versículo. E tem o Facebook nosso aqui também. Se você não levou uma para casa, não vou. Pode levar uma hoje. E é uma maneira de você ter uma e também guardar na sua bolsa. Celebração nossa de 10 anos. Você fica em pé comigo para lermos o Salmo 15 juntos? Ele tem 5 versos. Nós vamos ler então todos juntos no telão para termos a mesma leitura. Quem, Senhor, habitará na tua terra? Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que não difama com sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, e que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Peitas é suposto, gente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Vamos ler a última frase? Aquele que assim procede nunca será abalado. Abençoa no Senhor na reflexão desse salmo. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. É possível que o salmista Davi tenha escrito esse salmo depois de ter tentado levar a arca da aliança para Jerusalém. Na sua segunda tentativa, aquela que foi bem sucedida. Se você não se recorda, a primeira tentativa de Davi, ele não fez de conformidade com o que Deus havia ordenado, e uma situação desastrosa, perdeu um dos seus generais, inclusive por isso. Mas aqui a narrativa de segundo livro de Samuel, no capítulo 6, mostra que Davi, obedecendo os princípios da lei, Davi, obedecendo os princípios da lei, leva a arca de volta, e ele começa então a refletir, de alguns estudiosos pensam assim, de quem pode habitar na casa do Senhor, porque a santidade do Senhor é algo tremendo. E ali Davi, preocupado com essas questões do templo, da habitação de Deus, do lugar, de seguir as instruções corretas, que ele pensa no templo, Deus dá para ele o templo, mas não deixa ele construir. Quem vai construir é Salomão, o filho dele. Mas ele começa a pensar. Então os estudiosos acham que ele escreveu esse Salmo 15 depois dessa coisa bem sucedida, e ele ficava assim: quem serão, ou quem pode ser
ou quem serão os cidadãos do céu, ou do reino de Deus, ou quem pode ser que more com Deus? Quais são as características desse cidadão do reino de céu? Davi estava feliz, né? Porque ele tinha conseguido um intento grande, e ele fala assim: quem quiser morar com Deus, quem quiser habitar com Deus, precisa pensar nessas coisas que ele escreveu. E essa, né, ele pensou lá atrás, há alguns milhares de anos, e ela é a palavra para nós hoje, no dia 26 de maio de 2019, uma palavra de vida para nós que vem do Salmo 15. Então, eu quero te desafiar a pensar, porque eu sei que todos nós queremos morar com Deus eternamente, mas enquanto nessa caminhada, enquanto jornaleiros dessa caminhada, nós precisamos tomar algumas atitudes, ter alguns comportamentos, e o salmista nos dá essa receita. Lembra que essa receita do Salmo 15 não é de como ser salvo, não é uma receita de como se tornar uma pessoa que vai para o céu. Não. Essa é uma receita de como as pessoas salvas devem viver. Então, se você um dia conheceu Jesus, se você um dia experimentou a vida dele, aqui você precisa prestar atenção nesse Salmo 15. E mais ainda, se você tem essa experiência com Jesus, esse Salmo 15 tem que ser a sua receita. E ele diz assim: não só por causa disso, mas porque você também quer ficar até firme, até o fim, inabalável. E esse salmo, vocês perceberam, tem algumas coisas que são afirmativas, outras coisas negativas: não faça isso, ou faça isso, aquele que não faz isso, aquele que faz isso. Mas toda essa lista de várias atitudes que temos que tomar, elas precisam estar presentes. Mesmo não faça, ou mesmo faça, precisam estar presentes em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo da nossa vida, se de fato somos cristãos verdadeiros. O cristão que deseja ter comunhão profunda com Deus e permanecer até o final, precisa seguir o conselho do Salmo 15. E ele começa no primeiro verso dizendo assim: quem vai habitar? Quem vai morar? Essa é a pergunta que ele faz. Aqui são dois verbos interessantes no original, no hebraico. O verbo habitar, ele dá a sensação, e também talvez para nós no português, né, seja isso também, dá a sensação de algo temporário, de hóspede. Se você quer ser hóspede na casa de Deus, é a primeira conotação aqui do habitar. Aí ele fala assim: quem então vai morar no seu santo monte? Quem vai viver permanentemente com endereço já naquele lugar? Você não será mais hóspede, você vai ser então, vai ser o seu endereço final. E a sensação desses dois verbos que o salmista usa propositalmente, porque ele muitas vezes pensa no peregrino, no estrangeiro, naquele que não era de Jerusalém. Então ele fala assim: quem que vai habitar? E você, judeu, quem que vai morar? Não é só porque você é judeu que você vai morar, não. Não é só porque você não é judeu que você também está alijado dessa situação. Não. Quaisquer pessoas que quiserem viver eternamente com Deus e ficarem firmes até o final, podem sim morar e habitar com o Senhor. Por isso que eu penso, e alguns estudiosos pensam também, quer dizer, eu buscando os estudiosos, né, gente? Porque eles pensam, eu também penso. Não parece que eu estou dando, né? Eu estou ensinando os estudiosos. Tem muita gente sabida aí, mais ou menos, mas tem muita gente sabida aí que pensa que esses dois verbos têm o mesmo significado, o mesmo sentido. É alguém que deseja ardentemente estar na presença de Deus e desfrutar da sua companhia o tempo todo. É a mesma coisa de perguntar, menino, quem quer colégio? Eu mesmo quando eu perguntar aqui, quem quer ir e viver eternamente com o nosso Deus? Todo mundo vai falar: eu.
De verdade, Davi tem esse sentimento, né? Ele aspira por isso. Quer ver? Filhar para mim lá o Salmo 23, versículo 6. O maior desejo do rei Davi era estar onde Deus estivesse. Aí ele termina o Salmo 23, que todo mundo conhece, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E olha lá, ele fala assim: certamente, e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. E aí está dizendo longos dias. E você vai ver Davi em outro salmo, no 61, ele fala isso também, que ele tem uma aspiração de morar. Aqui, minha gente, essa tem que ser a minha e a sua aspiração. Apesar de que a Aline cantou, nós cantamos e falamos também, de que nós, de uma forma sobrenatural, hoje somos casa de Deus. Através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Ele habita conosco e nós habitamos com Ele. Puxa vida, que responsabilidade. Eu ando aí carregando nada mais, nada menos do que o Deus Criador do Universo, que habita em mim. Então, o Jesus Cristo hoje nos faz como morada perene, eterna. E eu, como parte desse plano de Deus, eu vivo também. Eu sou casa, e Ele habita em nós, ele está em mim, e eu, nessa história linda e maravilhosa, sobrenatural, nós temos que viver, mesmo sabendo disso, dessa verdade linda e maravilhosa e libertadora, eu ainda tenho que viver de conformidade com o Salmo 15. Por quê? Porque eu sou pecador. Ele habita em mim, apesar a despeito do meu pecado. Ele faz morada comigo. Nós somos de nós cristãos nessa era da graça, mas mesmo assim eu preciso viver como o Salmo 15 me orienta. E é interessante que o Salmo 15 ele vai nos dar alguns não façam e alguns façam, mas ele divide em três fundamentos ou três áreas fundamentais da nossa vida. A primeira delas, que nós vamos já passar aqui, né, para discorrer sobre isso, já que eu quero ter a vida com Ele, já que eu quero morar com Ele, eu quero ansiosamente ter esse desejo de viver com Ele eternamente. Eu já sou casa, mas porque sou pecador, eu preciso obedecer, e o Salmo 15 precisa estar diante dos meus olhos o tempo todo. Primeiro, eu tenho que ter, para permanecer firme, para poder morar eternamente na casa do Senhor, eu preciso ter um caráter irrepreensível. Segundo, uma conduta reta. E terceiro, palavras que sejam verdadeiras. E ele faz isso aí no versículo 2, ele faz esse jogo do versículo 2 e aplica de forma prática do versículo 3 até o 5, aquele primeiro momento, a gente chama de 5A. O cristão verdadeiro precisa dessas três virtudes básicas. Vou repetir: ele precisa de um caráter irrepreensível, uma conduta reta e palavras que sejam verdadeiras. E se você observar, volta lá para o versículo 2, deixa aí, 2 mesmo. Aquele que anda, se você fala assim, quem que tem que andar? Você tem que andar, você tem que viver e falar. É porque na minha tradução os três verbos estão aqui, né? Você tem que andar, praticar e falar. São três verbos que estão aqui que você precisa entender que é para fazer o tempo todo. Eu tenho que andar irrepreensivelmente o tempo todo, eu preciso praticar a justiça o tempo todo, e eu tenho que falar a verdade o tempo todo. Então vamos refletir sobre essas três características lindas que o salmista nos deixa de como viver uma vida reta. E eu quero voltar então nesse primeiro, que é viver uma vida íntegra, ou seja, irrepreensível, ter um caráter irrepreensível, ou seja, viver com integridade. Hoje, quando eu falo de caráter irrepreensível, senão a gente pensa que o caráter irrepreensível é o seguinte: a pessoa que não tem pecado. Aqui não existe isso, né, gente? A chamada aqui é muito mais para que eu tenha um zelo para as coisas de Deus. Quando eu falo assim, viver com integridade, ter um caráter irrepreensível,
falar a verdade, eu preciso de dentro para fora manifestar a santidade do nosso Deus. Eu preciso desenvolver esse caráter piedoso, esse caráter que busca ser cada dia melhor. Como eu sempre digo aqui para vocês, amanhã eu preciso ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E assim eu vou fazendo, e melhorando, como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Como eu disse para vocês, o caráter repreensível não é a pessoa sem pecado, mas o caráter irrepreensível de respeito à sua solidez, à sua integridade e à sua lealdade total a Deus. É como que você leva Deus a sério, se leva Deus a sério. Se você não leva Deus a sério, você nem vai olhar para o Salmo 15, isso não te interessa. Mas se você leva Deus a sério, você precisa prestar atenção. A Bíblia está cheia de gente irrepreensível, de caráter irrepreensível. Por exemplo, vou citar aqui dois. Noé era irrepreensível, Gênesis 6, 9, foi, filha? Noé tinha um caráter irrepreensível. Gênesis 6, 9. Está lá aqui, essas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Ele era perfeito, ele era irrepreensível. Aqui, mas errou, mas cometeu pecados, fez coisas boas, obedeceu, mas tinha problema. Abre lá Gênesis 17:1. Abraão também foi admoestado a ser perfeito quando Abraão tinha 99 anos. A gente fala assim, né? Ele estava pronto ainda para trabalhar e servir o Senhor ainda há muitos anos. Apareceu então Yahweh e disse a ele: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nós sabemos muito bem que Abraão fez grandes coisas, foi chamado o amigo de Deus, na verdade, e errou. Então eu só estou dando alguns exemplos de dois grandes homens da fé, para que você entenda o seguinte: Deus te chama a ter um caráter irrepreensível, mesmo vivendo sob as condições do pecado em que nós estamos submetidos. Foi assim lá atrás, é assim hoje e será sempre. Nós, santos, santificados pela obra e pela pessoa de Jesus Cristo, vivendo no mundo todo coberto de pecado, onde nós precisamos lutar cada dia mais para sermos melhores pessoas amanhã do que fomos hoje. Por isso que tomada de decisão para nós cristãos verdadeiros é de extrema importância. Vou repetir: tomada de decisão tem que ser de extrema importância. Eu não posso levar assim de qualquer forma todas as decisões que eu tomo, porque todas as decisões que eu tomo como cidadão do céu, eu preciso saber que isso reflete na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Entenderam? Aqui, entenderam? Entenderam? Vocês precisam entender que até uma decisão de ficar com raiva, até uma decisão de amargurar, uma decisão de buscar vingança, essas decisões não podem passar no coração daquele que realmente quer ser o cidadão do céu e quer seguir e obedecer às santas instruções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entender que nós temos que tomar decisões o tempo inteiro, sejam emocionais ou sejam até de forma prática, mas para isso é que muda que isso conserta a nossa conduta e nós nos tornamos então um caráter irrepreensível a cada dia. Agora, interessante é o seguinte, que o salmista, ele vai lá no versículo 3, ele fala assim: olha, quem possui integridade honra os que também são íntegros e que temem ao Senhor. Quem honra, quem tem um coração íntegro, um caráter irrepreensível, honra também os que são íntegros. Salmo 119, 63. Nós vamos abrir a Bíblia bem, aí você me ajuda o mais rápido possível, tá, Vivi? Salmo 119, 63. Diz lá: companheiros sou de todos os que te temem, ó Deus, e dos que guardam os teus preceitos. É isso que eu tenho que fazer. Se eu amo, se eu tenho um caráter irrepreensível, se eu amo a Deus, temo a Deus, eu vou honrar também aqueles que são íntimos e temem ao Senhor. Eu não sou enganado. Quando eu tomo essa decisão, eu não sou enganado por bajulador. Salmo 12, versos 2 e 3. Eu não vou na conversa de bajulador, de conversa fiada. Cada um, ele estava falando como é que é a situação de Israel, cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios
coração dobre. Não caio na conversa desse tipo de gente. E nem sou seduzido pelos corruptos e corruptores. Esse eu vou citar já de cabeça, é o Salmo 1:1, que diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes a sua lei o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês entenderam o que é caráter irrepreensível? Não é não pecar, mas é tomar atitudes, tomar decisões diariamente, todas as horas, que vão nessa direção. São pessoas que amam fazer a vontade de Deus e que não toleram nenhuma palavra que venha contra a unidade, a paz e a alegria. Gente, a pessoa que vive assim, uma pessoa piedosa, essas pessoas não podem apoiar palavras e atos daquelas que não são piedosas, que são ímpias. Porque as palavras do ímpio, as palavras daqueles que não temem a Deus, elas trazem muita confusão, em especial para dentro da igreja. O caráter irrepreensível foge disso. O caráter irrepreensível, ele tem no coração honrar aqueles que são íntegros, não ser enganado por bajuladores e nem ser seduzido por corruptos e corruptores. Mas há um outro grupo de atitudes que a gente tem que tomar, que se eu falei de integridade, eu vou falar agora de honestidade. É ter uma conduta justa, é praticar a justiça. Nós falamos lá esses três que nós vamos trabalhar aqui. A honestidade é sempre eu buscar, não só com os meus pensamentos, mas com as minhas ações, fazer aquilo que é e que precisa ser feito. Um problema muito grande aqui é que quando eu falo assim, honestidade, praticar a justiça, ele vai trabalhar com duas coisas aqui muito interessantes. Uma, ele vai falar de cobrança de juros, e outra, ele vai falar de recebimento de suborno. O salmista, nós já lemos aí. E eu tenho que lembrar o seguinte: na monarquia israelita, porque eles tinham que funcionar enquanto Davi estava lá, quando os juízes eram estabelecidos, o pobre, aquele que recebia o juízo, ele não tinha como fazer nada. A sentença que fosse dada, ele teria que cumprir. O problema é um problema que a gente acha que é só nosso aqui hoje, mas é um problema tão antigo. Os juízes e os magistrados eram corruptos e corruptores e aceitavam extorsões, extorquiam, e aceitavam o suborno. Um sofrimento muito grande, uma injustiça muito grande contra o pobre e contra aquele que era oprimido. Então chegava, e infelizmente nós estamos falando, a gente vê isso tão de perto, ultimamente, em especial nessa nossa nação. Meu Deus, tem misericórdia. Sabe o que Deus vai cobrar de todos os opressores e de todos os juízes iníquos dessa nação, e das épocas passadas e das épocas futuras, em todos os lugares. Não se preocupem, será cobrado deles, porque é assim que a palavra de Deus faz. E se a gente pensar, esses juízes, essas pessoas que o salmista está preocupado, ele está falando que a gente não pode cobrar juros excessivos e os juízes não podem aceitar suborno. Isso é uma maneira de viver com honestidade. Se eu viver com honestidade, eu vou viver assim. Aí a gente pensa em política pública. Aqui, o que é? Alguém já definiu uma vez política pública da seguinte forma: é a administração dos assuntos públicos visando o proveito privado. Ou seja, vai ser o seu bem, o meu bem. Esses políticos precisam administrar aquilo que é do todo, para que eu e você recebamos os benefícios de uma boa administração. E eu sinto muito, eu sinto de verdade por mim, de como que nós estamos carentes de homens e mulheres que sejam políticos de verdade, que não pensem só nos seus inimigos ou na maneira como eles lidavam
com o dinheiro público e o dinheiro do outro. Mas Davi aqui nesse salmo, ele aplicou o princípio de honestidade aqui em duas áreas, como já falei com vocês: a cobrança de juros exorbitantes e o recebimento de suborno. As duas práticas eram pecados. Os profetas pregaram contra ambos. E está lá em Isaías 1:23, por exemplo: isso porque esqueceram do Senhor Yahvé. Você pôs aí, filho, Isaías 1:23, né? Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as feitas, subornos, e anda atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não chegam perante eles a causa da viúva. Só fazem, cobram o imposto, né, exorbitante, e só julgam as questões dos ricos e possíveis. Eu só dei um exemplo. Pode abrir para mim Ezequiel 22:12 também, filho. Ezequiel 22:12. Isso porque esqueceram ao Senhor. Vamos lá, Ezequiel 22:12. Vamos lá, que é suborno, né, Gil? Suborno se recebe no meio de ti para se derramar sangue. Você recebe juro, né, excessivo, e ganhos ilícitos, e usa de avareza para com o teu próximo, oprimindo, porque você se esqueceu de mim. O povo de Israel não tinha permissão para cobrar juros do seu compatriota. Isso era uma lei. Levíticos 23, eu não vou abrir agora, não filho, aqui são vários, mas você pode lá, Levíticos 25, de 35 a 38, é a lei sobre não cobrar juros. Pode abrir lá enquanto eu vou falando. Levíticos 25, 35 a 38. E ele não podia. Vamos lá. Também, se teu irmão empobrecer ao teu lado, que gente, porque muita gente passa necessidade, e lhes enfraquecerem as mãos, sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juro nem ganho, mas temerás o Senhor teu Deus. Você está entendendo por que essa ordem é dada? Não é por causa do outro, não. É porque você teme a Deus para que o teu irmão viva contigo. Não lhe dará teu dinheiro a juros, nem os teus víveres por lucro. Tá bom por aí, só para a gente entender. Aqui isso serve para nós hoje, nos nossos dias também. Eu vou falar sobre emprestar dinheiro um pouco aqui, porque senão eu tenho ensinado isso aqui na igreja. A gente não empresta dinheiro que você não tem. E você empresta dinheiro porque viu o outro, o companheiro, o jornaleiro conosco, o companheiro de jornada conosco, passando dificuldade. E você empreste, não cobre juros. Gente, é claro que correção monetária é outra coisa. É outra coisa. Mas se você tem o seu dinheiro guardado, esperando emprestar para algum irmão em necessidade e jogar isso juros, não é correto. O que é correção monetária? É que meu dinheiro está aplicado ali e eu recebo tantos por cento. O mesmo tanto por cento que eu vou receber lá, eu vou repassar para você, está justo. Mas cuidado para não ganhar dinheiro nas costas do necessitado. Essa é uma preocupação que o salmista tinha, e eu gostaria de falar isso com vocês. Aqui, deixa eu falar com vocês. A gente empresta também para o outro. Me empresta aí R$1.000, eu te pago daqui a 15 dias. Beleza. Só que esse R$1.000 é você pagar a sua luz, pagar a sua água, pagar não sei o quê. Você não empresta dinheiro assim. Você não pode emprestar, você não tem. Sabe por quê? Aqueles que emprestamos daquilo que nós dependemos para as nossas próprias despesas e sustento, nós colocamos em risco a saúde financeira e a estabilidade do nosso lar. Porque pode acontecer algum problema, aquela pessoa que ia te pagar daqui a 15 dias não vai mais. Aí fica ela e você com prejuízo. O que eu estou dizendo é, as pessoas que passam aperto, elas normalmente precisam de ajuda. Se você pode ajudar, ajude. Não cobre juros exorbitantes. Não ganhe dinheiro nas costas do sofrimento e da opressão do outro. E faça isso quando você tiver condição, não com o dinheiro que está previsto para você gastar. Mesmo que a pessoa prometa que vai te pagar, pode acontecer algum problema. E aí fica você e ela sem uma estabilidade. Aqui, outra coisa que eu falo aqui, eu ensino sempre: não empreste dinheiro para outra pessoa sem o consentimento do seu cônjuge. Para não criar, porque isso é traição.
E isso é uma atitude de enganar o outro. Converse, porque às vezes se não há concordância, não vai emprestar. Eu estou falando de forma prática, viu, minha gente? Aqui na igreja, eu tenho pedido isso muitas vezes, em alguns casos. Se alguém te pede dinheiro emprestado, eu e o pastor Flávio acompanhamos a vida da maioria de vocês. E sabemos que muitas vezes, como que a gente pode ajudar. Mas muitas vezes acontece, não é aqui, mas acontece em outras comunidades, e as pessoas começam a pedir dinheiro emprestado aqui, pedir dinheiro emprestado aqui, aí esse aqui não sabe que está aqui, de repente, ao invés de ajudar, nós estamos levando essa pessoa para uma bola de neve que ela não vai conseguir pagar nem aqui, nem acolá. Então, se alguém pede emprestado, não estou falando de dinheiro de 100, 200 reais, às vezes as pessoas pedem alguma quantia um pouco maior, você precisa fazer isso com sabedoria e prudência. Bondade e graça tem que sair de nós, mas tem que haver sabedoria e prudência. Por isso não podemos emprestar de qualquer forma. Se você percebeu que a pessoa pediu, nós temos que ir na confidencialidade, né, pastoral, chegar e falar assim: pastor, o fulano me pediu um dinheiro emprestado, eu queria que você orasse por isso. Fala comigo e com o JB que nós estamos aqui. Porque nós vamos orar e falar assim: pô, peraí, acendeu. Aí você fala assim: não, o quê? Nós não estamos ajudando. Vocês estão entendendo que nós não ajudamos? Se ele começa a pegar um dinheiro aqui, pega um dinheiro por lá, pega um dinheiro por lá e não consegue pagar ninguém, e fica uma situação muito desgastante para quem emprestou, para quem tomou emprestado, porque isso não é ajuda. Precisamos fazer isso com prudência e sabedoria. Falei sobre emprestar, vou falar agora sobre suborno. E para nós, e eu penso assim, né, que juízes iníquos, e esses juízes lá em Êxodo 23:8, filho, eles eram advertidos a não aceitarem suborno. Sempre teve isso. Gênesis 23:8. Êxodo 23:8. Aquele que também não aceitará suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Então, onde o dinheiro diz aos tribunais o que é certo e o que é errado, onde o dinheiro diz para os tribunais o que é certo e o que é errado, nunca haverá paz, nem prosperidade. Onde os magistrados julgam somente para os ricos e para os seus próprios interesses, haverá uma pobreza contínua, e eles vivem dessa miséria para encher os seus próprios bolsos. Aqui, essa é a realidade que nós temos vivido nesse país, escândalo após escândalo. Nós temos que orar mais para o nosso meio. Vai, meu amigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2:2. 1 Timóteo 2:2. Se você quer ter paz, você precisa orar a paz. Vamos lá. Aí ele fala assim: ore pelos reis. Vamos lá. Ore pelos reis e por todos. Vamos lá, todo mundo já. Vocês estão entendendo qual que é o nosso papel hoje, como cristãos verdadeiros lá? Em nome de Jesus. Eu quero falar agora sobre o terceiro grupo, que é a sinceridade. Palavras verdadeiras em nossas bocas e corações. O salmista diz que a verdade é o cimento que une e traz paz. Se as pessoas começam a escapar com ausência de verdade, escapar, driblando as pessoas com mentiras e falcatruas, toda promessa, todo acordo, todo juramento, todo compromisso, todo contrato perde imediatamente a sua validade. O falso testemunho é quando eu falo, né, que eu não tenho aqui a palavra honesta, eu minto, eu desvirtuo a coisa. Ele transforma qualquer julgamento, seja ele no meu coração julgando o que é reto e o que não é, ou os julgamentos também nos grandes tribunais ou nos tribunais. Eu preciso saber que, falando a verdade, eu construo relacionamentos, eu edifico vida, eu cuido e zelo pela paz. O certo, aqui, isso é importante que eu vou falar, o certo
É quando a verdade se encontra no coração do cristão verdadeiro, os lábios desse cristão verdadeiro não proferem mentiras, não espalham fofocas. Eu vou falar de fofoca. Para mim Levítico 19:16. Aqui, quando a verdade se encontra no coração do cristão verdadeiro, os lábios não proferem mentira, não espalham fofocas, não atacam os inocentes, especialmente pelas costas. Diz está lá: não anda com mexeriqueiro, com fofoqueiro, com conversador diante do teu povo. Eu estou falando diante do povo. Nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. O que é isso? Vai conspirar contra o sangue do teu próximo? É realmente pelas costas falar dele. Porque eu sou Yahweh, o seu Deus. As pessoas que têm um coração sincero guardam os seus votos, guardam a sua língua e evitam conversa fiada. E eu vou falar de conversa fiada, coisa besta. A hora que pintou a parede de cinza, aí quer dizer, você viu? O pastor pintou a parede de cinza, ele pintou de azul. E começa. Parece que eu só estou dando a minha opinião. Não. Você está falando de uma decisão que foi tomada e pelas costas. Isso aqui é que o Salmo 15 está dizendo que você não faça. Os íntegros não precisam temer isso, mas eles são atacados quando conversinhas circulam o chão de fábrica. Quem está no chão de fábrica sabe o que eu estou falando, né? É que circulam e começam a fazer tudo por trás. Vai na reunião de oração, vamos orar pelo fulano. O que tem o fulano? Fulano, meu filho, vamos orar por ele, porque o negócio está feio lá. Fofoca. Entendeu? Conversa fiada. Lembre-se que a maioria dos problemas em família, entre vizinhos, no ambiente de trabalho e também na igreja decorrem de fofocas e de mentiras propagadas por aqueles que dedicam a manter as conversinhas sempre em circulação. O Senhor Yahweh deseja que o nosso ser mais interior seja repleto de verdade, para que não haja morte no meio do povo dele. E a fofoca é assassinato, é morte e é punhalada pelas costas. Isso se aplica para nós. E se você ouve conversa fiada, corta esse trem. E se você é que tem conversa fiada, cala, porque o Senhor Yahweh é o nosso Deus. Ele é irrepreensível em seu caráter, justos em seus atos. Estou falando de Deus, nosso Deus Yahweh, e verdadeiro nas suas palavras. E Ele deseja, aqui para mim, Ele deseja que os hóspedes de sua casa, nós, também tenhamos as mesmas características. Vamos terminar. O salmista termina assim: quem dessa forma procede, jamais será abalado. Foi assim, finalzinho aqui, 15:5. Isso significa que os justos descritos nesse salmo têm segurança e estabilidade de vida e não precisam temer de tsunamis, quebra de barragem ou tempestade que for, alagamento, porque as suas casas estão firmadas na rocha do Senhor. E aqui é o seguinte: essa palavra abalado, quem procede dessa forma nunca será abalado. No original é como se fosse um terremoto. Pode dar um terremoto, eu não vou ser abalado, porque eu procedo dessa forma. Eu busco a Deus e fazer a vontade de Deus, por isso que eu permaneço eternamente. 1 de João 2,17 diz exatamente isso: aquele que faz a vontade do Pai permanece, não é abalado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou citar aqui como ilustração, e para encerrar, o Sermão da Montanha. Jesus faz uma parábola ali, ele fala assim: tem dois construtores, um construiu sobre areia, veio a tempestade, veio a chuva, deram sobre aquela casa e a casa ruiu. Aí fala assim: mas tem um outro construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, as mesmas coisas, as chuvas deram com ímpeto sobre aquela casa e ela permaneceu.
Jesus termina a parábola dizendo assim: aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, são os construtores que fizeram a sua casa sobre a rocha. Somente uma dessas casas permaneceu firme. A vida da pessoa que andou conforme o Salmo 15, construiu a sua vida, construiu o seu coração para servir a Deus em obediência. A vida de piedade sobre a qual Jesus fala aqui, lá no Sermão do Monte como um todo, é paralela às características da pessoa piedosa aqui descrita no Salmo 15. E nas duas passagens encontramos a mesma promessa. Olha aqui para mim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Vamos ler o Salmo 15 em casa, meditar sobre ele e pedir a Deus que nos faça bons cidadãos do reino e que o sirvamos, o monarca de nossa vida, com lealdade e obediência. Amém. Ó Deus, que o Senhor aplique essa verdade no nosso coração, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos transforme a cada dia melhores pessoas, como o salmista mesmo já nos orientou. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos trazer